Então, boa tarde. Nós vamos começar esta aula sobre estrutura de repetição, que é o assunto da quinta semana. Essa aula eu vou iniciar a parte de repetição e ela será bem prática. Então, eu conto com a participação de todos vocês aí para a gente resolver o que eu trouxe como proposta para essa primeira aula de estrutura de repetição. Quero lembrar também que hoje à noite a professora Marluce vai fazer o atendimento às 21 horas, então quem quiser assistir, ela vai falar também sobre estrutura de repetição e ela deve trazer outros problemas, outros exemplos. E amanhã, às 14 horas, às 10 horas e às 14 horas, a professora Juliana também estará apresentando sobre estrutura de repetição. Concentramos tudo no início da semana porque este assunto ele é extremamente importante para o mundo da programação. Tá? Hoje ninguém tem programas aí sem estrutura de repetição. Então, a partir de agora, tudo que nós vamos ver vai aparecer em todos os outros assuntos. Né? Por exemplo, a parte de vetores. A gente não tem vetores se não tem repetição. Tá? Não tem matrizes se a gente não saber utilizar a estrutura de repetição. Ok. Ó, então, eu vou deixar como dica esse pequeno vídeo no YouTube que ele fala assim, loops, né? Loops é um conceito fundamental na ciência da computação. Loops, laços, estrutura de repetição, em inglês o pessoal chama de looping, tá? Então aqui nesse vídeo tem uma explicação de como eles funcionam e aí eles utilizam a ideia do cupcake, tá? Deixa eu colocar aqui um pouco para vocês, um pouquinho aqui, depois vocês assistem. Hi, I'm Sarah from Codecademy and in computer science. Olha o exemplo de loop que ela vai dar aqui. Life, like programming, is full of repeating routines and subroutines. Every day we wake up and brush our teeth. Every day, ó. Todos os dias você repete, né, esse gesto de escovar os dentes. E aí ela vai dar um exemplo aqui, que depois eu vou deixar vocês assistirem, né, sobre o cupcake. Or even 1,000 cupcakes. Ó, uma Here's where a centena de loop saves the day. cupcakes. A loop allows you to continually execute the same code multiple times, or loop through a routine until it's... Okay. Vocês conhecem essa plataforma aqui, code.org? Eu vou colocar aqui no chat. Ela foi feita em diferentes línguas, né? Os exemplos que tem aqui. E é para ensinar, para incentivar as pessoas a programarem. E é bem legal porque é bem intuitivo, então eu vou escolher um aqui. Eu gosto sempre desse da Frozen. E aí aqui tem um videozinho explicando, né, o que é para fazer. So, what grade are you in? E aí já tem a legenda em português. First grade. I was in 8th grade when I learned to program. I got my first computer when I was in 6th grade. Tá? Vocês podem ver com calma depois. E aí a ideia aqui são desafios. Então, o Frozen, né, do desenho, ela fala que ela quer criar uma reta. Então, você tem aqui esses comandos e aqui a área que vai executar. Aí você tem que escolher o comando que vai ser encaixado aqui como um bloco, tá? E vai formar uma reta. Eu escolhi errado, então esse não serve. Eu tiro. Vou colocar o avance aqui. Tá? E aí ela disse que eu consegui. Deixa eu pegar uma outra atividade aqui na frente. Aqui ela quer fazer um quadrado, tá? Então ela já tem inicialmente esses dois passos aqui, tá? Que é o avance e o vira à direita. Simples assim. Vejam que para a gente continuar, para fazer um quadrado, o que vocês acham que a gente precisa aqui? O que eu poderia aproveitar dessa área que está escrita blocos aqui para a minha área de trabalho? Tudo bem? Vocês estão aí? Isso aí, então a gente pode avançar, né, como
o Pedro sugeriu ali, né? Então ela já avançou e virou, então eu vou avançar mais um pouco. E aí tem a sugestão de a quantidade de pixels aqui, vamos deixar o 100, como sugestão já tem no primeiro. Depois a gente quer que ela continue, vire à direita, avance novamente, vire à direita. Já temos aqui um lado, segundo lado, terceiro lado. E vamos ver se isso é o suficiente. Ok, então nós temos aqui, né? Conseguimos fazer isso utilizando um avance e vire, avance e vire, avance e vire. Poderia ter mais um vire aqui embaixo ainda para finalizar. Mas vocês estão notando que nós estamos repetindo as mesmas instruções, tá? Aqui elas executam sequencialmente, né? Então se a gente colocar uma instrução errada, vai sair errado o desenho. E aqui na quarta atividade, ela quer que a gente faça a mesma coisa, só que utilizando agora esse bloco repita. O bloco repita aqui, ele simboliza a estrutura de repetição. Então, veja que o avance e o vire, eu não posso, ela não está me dando sugestões aqui de blocos para completar, né? A única coisa que ela quer que eu faça é modificar aqui a quantidade de vezes que esse bloco vai repetir. E o que é o repetir aqui? Avance e vire, volta no início desse bloco, avance e vire, avance e vire. Quantas vezes será que eu preciso fazer isso para formar um quadrado? Isso mesmo, né? Então, em relação à alternativa anterior, né, em que o programa ele era sequencial, você tinha muitas instruções que estavam repetindo, né? E aí, com a estrutura de repetição em si, que é esse bloco rosa, você consegue, né, nesse exemplo, tá? Nesse exemplo aqui da Frozen, diminuir a quantidade de instruções, porque você coloca dentro do bloco de repetição e aí ele fica controlando, ele fica contando, né, quantas vezes tem que acontecer. Então, avance e vire, conta uma vez, aí volta no início do bloco, faz outro avance e vire, conta duas vezes, volta no início e faz avance e vire terceira vez, avance e vire, faz a quarta vez. Quando ele tenta voltar aqui de alguma forma, ele vai ver, olha, já rodei 4 vezes, eu não posso rodar a quinta porque eu tenho um critério de parada, né, que eu só posso rodar 4 vezes. E aí ele para essa repetição e se tivesse mais alguma instrução, ele viria aqui abaixo desse bloco rosa. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Então depois vocês podem explorar essa base aí do code.org, que é de incentivo à programação, tá? E aqui eu sempre trago isso só para a gente contextualizar essa questão, né, da quantidade de instruções e a utilidade da repetição. Então, para fazer um quadrado tinha assim antes essa estrutura sequencial e agora com o bloco de repetição nós temos aqui uma redução de código e dá o mesmo resultado. Correto? Tudo bem até aí? Vocês podem ir perguntando, tá? Bom, a gente liberou o conteúdo desse assunto, né, já faz uns dias. Acredito que algum ou outro deve ter tido a curiosidade. E aí se eu perguntar rapidamente assim, então, para vocês, para que serve a repetição? Como o nome diz, para repetir. Repetir o quê? Uma quantidade de instruções que estão dentro desse bloco de repetição, tá? Qual que é a vantagem disso? Bom, uma das vantagens, né, é isso, que você não precisa repetir várias vezes a mesma instrução. Se você tem uma instrução que ela acontece várias vezes, a chance de você ter que reestruturar o seu código utilizando repetição é altíssima. Quais estruturas de repetição nós vamos estudar? Então, C++ tem a estrutura enquanto, né, que é o while, a estrutura do while, que também é chamada de repita em outras linguagens, e a estrutura for. Nesse momento, nós vamos estudar somente o while e o do while. E o for, professora, que é o famoso para.
A gente vai estudar isso lá mais à frente quando for tratar de vetores e matrizes, tá? Agora, então são essas duas. E aí, com isso, né, nas listas vocês também deverão utilizar essas duas estruturas. Tem outras linguagens, por exemplo, Python. O Python só tem o while e o for. Ele não tem essa estrutura do while. Então, dependendo da linguagem, pode ter mais ou menos estruturas. Mas geralmente são essas três. E a ideia, né, da repetição serve para qualquer uma delas. Resumidamente, o while, a gente vai falar dele hoje. Ele tem essa cara aqui, a palavra reservada while, aí abre parênteses, uma expressão de controle, fecha parênteses, abre chave e fecha chave. Então, isso é um bloco de repetição, tá? Tudo que vai repetir deverá estar dentro desse bloco. Então, todo o meu programa está dentro de um bloco de repetição? Não. Aí depende do que você está tentando resolver, tá? Você vai colocar dentro desse bloco. Vocês podem, então, escrever a estrutura de repetição, utilizando aqui, né, as chaves para abrir e fechar. A chave pode ficar logo ao lado da linha do while, como na linha de baixo, a chave de abertura, assim como a gente fazia lá no bloco if, tá? Então, qual que é a diferença? É basicamente a localização da chave de abertura, ok? Então, estrutura de repetição, no caso aqui o enquanto, ele tem a palavra reservada while, uma expressão de controle, abre e fecha a chave e o corpo aqui da repetição entre essas chaves, ok? Aí, vamos ver o que mais aqui. Quando a gente fala de estrutura de repetição, eu sempre coloco o seguinte, que é importante você reconhecer essas três partes na estrutura de repetição, num problema que vai envolver a estrutura de repetição. Toda repetição, ela tem um início, tá? E toda repetição, ela vai ter esse critério de parada, que é essa expressão de controle aqui, no caso do enquanto, ela aparece logo no início do bloco. Todo while vai ter alguma coisa dentro desses parênteses, né, que indica o nosso critério de parada. E nós vamos precisar de uma instrução para atingir esse critério de parada, tá? Então, quando tiver lá na lista de problemas no DRED, você tem que ler o problema e pensar, qual que é o início dessa repetição? Qual que é o critério de parada? Como que eu vou fazer, né, para atingir esse critério de parada? É o mesmo para todo o programa? Não. O início pode ser diferentes coisas, tá? O nosso critério de parada, ele é uma expressão que ela vai resultar em um verdadeiro ou falso, que nós já estudamos aqui. Então, por exemplo, enquanto lá o meu contador de lados, né, de um quadrado, for menor ou igual a 4. Enquanto isso for verdade, eu fico naquele loop. Quando isso se tornar falso, sai daquele bloco, tá? E aí, como que eu faço para esse critério de parada ser atingido? Eu tenho que ter uma instrução que faz com que eu chegue, no caso, lá no 4, tá? Vocês podem ir perguntando, tá? Então, como eu disse, a nossa aula é extremamente prática hoje. A gente vai fazer o nosso primeiro loop, tá? Nosso primeiro programa usando repetição. Escreva na tela os números de 1 a 50, nessa ordem, ok? Se a gente não tivesse a estrutura de repetição, como que a gente poderia resolver isso? Com o que vocês viram até aqui, não podemos usar repetição. O que vocês fariam? Um monte de cout. Isso. Um monte de cout, né? Ou um cout gigante, né? Poderia até fazer com um só, ele bem gigante. E um if até 50. Também dá para combinar várias coisas. Mas de toda forma vai ficar um código muito grande. Tá? Então, vou passar aqui para o próximo slide para vocês enxergarem como vamos resolver.
Bom, então aqui está o nosso exemplo. Tá, lembrando, poderia ser sempre diferente, tá? Sempre dá para fazer diferente. Então, escrever os números de 1 a 50 na tela. O nosso bloco de repetição, ele está aqui na linha 5, começa na linha 5 e termina na linha 8, tá? Observem que ele está identado, né? Porque ele tem uma chave, né? Então, na hora que eu coloquei o while e a chave, dei enter, o cursor já disse que as linhas aqui, 6 e 7, deveriam estar identadas para a direita. E aí aqui a chave fechando, né, na mesma direção do while. Temos o cout, que é o que vai escrever na tela um número um após o outro, tá? Temos a nossa expressão de controle, número menor igual a 50, tá? E aí vejo que na linha 4, a variável número, ela foi inicializada. Então, o número começa valendo 1. A ideia aqui, número começa valendo 1. Chegou na linha 5, pergunta-se, número menor igual a 50? Sim. Então, entra na repetição, ou seja, é verdadeiro, né? Executa o cout, que vai colocar o número 1 na tela. E a variável número, ela vai receber ela mesma mais 1. O que quer dizer o ela mesma mais 1? Quer dizer o quê? Que você já tinha 1 mais 1, a variável número agora vale 2. Tá? E aí, volta na linha 5 e aí você tem 2. É menor ou igual a 50? Sim. Então, escreva na tela, tá? Aí sai o 2 na tela. A variável número recebe ela mesma, que é 2 agora, mais 1 vai para 3. E vai repetir todo esse processo. Ó, então, eu vou rodar aqui o nosso programa. E aí a gente tem aqui os números de 1 a 50 na tela, tá? E aí, pessoal, a gente vai explorar bastante agora aqui essa questão do início, tá? Ela é extremamente importante. Vamos supor que eu tivesse colocado meu início aqui de 10. Meu programa é para fazer de 1 a 50. Ó, então, ele começa... Cadê? Agora foi. Ó, ele começa aqui, né? O início valendo 10. 10 é menor ou igual a 50. Então fez o quê? Opa, esse aqui não é o... Fez aqui o 10 aqui nesse lugar. Aí a variável número, tá? Ela estava em 10. E aí, quando você diz número recebe número mais 1, você está dizendo que é 10 mais 1, tá? Então ela já vai para 11. Aí ela vai para 11. Então volta aqui nessa linha, né? E aí, aliás, nesta linha você tem 11. Aí ele verifica, 11 é menor ou igual a 50? Sim, então coloca o 11 na tela, faz número, recebe ele mesmo, mais 1, e aí ele vai para 12, tá? É bem simples esse exemplo. Então, o nosso início, no caso aqui é de 1 a 50. Tá? Pode falar, Fernando. Eu tenho duas dúvidas. Primeiro, quando eu fui colocar a princípio o código, ele não tinha dado certo, mas aí eu coloquei que o número ele é de igual a 0, e aí ele deu certo. Eu sempre tenho que colocar um valor para o número, tipo de princípio. Sempre vai ter um início. Esse início, ele pode ser uma coisa fixa, como está aqui, tá? Como ele pode ser algo que o usuário vai informar. Por exemplo, né? Imprima os números a partir de um valor até 50. Que valor é esse? Um valor que o usuário vai informar, que é o exemplo aqui, ó. Então, cadê? Ele está aqui esperando que eu digite um número, né, para eu determinar o início da minha repetição. Vou colocar aqui 40. Então, ele vai rodar
40, 41 até completar 50, tá? Não sei se era isso a sua pergunta. Não, é porque, por exemplo, eu não tinha colocado nenhum valor para número, nem Ah, o CIN. Aí não tinha dado certo, não tinha aparecido nada no meu terminal. Mas quando eu coloquei o número igual a zero, ele imprimiu a partir do zero, tá. sabe? Vou rodar aqui. Deixa eu compilar de novo esse meu. Tá. No meu caso, ele deu certo, mas isso não quer dizer que tá certo esse código não, tá? Tá errado, na verdade. E aí esse tipo de problema é que causa aqueles trechos perigosos, por exemplo, quando se fala de repetição. Porque se há uma repetição e você quer, né, aqui você tem uma expressão na linha 6, enquanto o número for menor ou igual a 50, ou seja, a primeira coisa a ser lida da repetição é essa linha do while. Ele vai primeiro verificar essa expressão. Então, você está dizendo que tem alguma coisa na variável número, tá? Então, tem que ter alguma coisa. Que pode ser que esse mesmo programa que não deu certo para você e deu certo para mim, pode ser que para outra pessoa ele rode com números totalmente aleatórios, porque seriam lixos de memória. Tá? Tá, entendi. Beleza, Tá? obrigado. Então nós sempre vamos ter que definir esse início. Ou ele vai ser um valor fixo, quando você diz assim, começa de 0, começa de 1, né? Ou ele vai ser algo lido para o usuário. Toda repetição vai ter isso. Ela vai ter esse início. Tá? E aí, quando eu digo que ela tem esse início, tá? Eu poderia... eu não posso, por exemplo, determinar o início, o valor de início aqui. Eu não posso determinar qual que é o valor de início aqui. Por quê? A repetição está lá em cima. É lá no início dela, na linha 6, é que vai ser verificada. Tá? Então teria que estar ali próximo. Tá? Ok, então eu vou voltar aqui para 1. Então, deu para entender mais a ideia do início? Então, se você tivesse que fazer, por exemplo, a tabuada de multiplicação de um número qualquer, de 1 a 10, de um número qualquer, você vai ler esse número uma vez, e a tabuada, você vai fazer ela por meio da repetição, variando um dos parâmetros de 1 a 10. Tá? Então, nós temos aqui a nossa expressão. Aí, olha só, se eu colocar igualdade, quantas vezes roda o meu programa? Uma? Uma? Vou colocar uma mensagem aqui. Eu acho que sim. Vamos ver. Não roda nenhuma vez. Por quê? Lá na linha 4, o nosso início diz a variável número começa de 1. Chegou na linha 6, como que a gente lê essa expressão da linha 6? Se número é igual a 50, roda a minha repetição. Tá? Então, aquele operador ali, o igual, igual, ele está comparando igualdade. Então, nesse caso, não roda nenhuma vez. Ele compila e executa, mas não acontece nada. Faz sentido isso? Vocês conseguiram entender aqui? O número começou de 1 e na linha 6 a nossa expressão de controle pergunta se número é 50, né? É igual a 50. Tá? Isso, a variável número contém 1 e aqui a gente está comparando se é igual a 50. Então não roda. Tá? Então vejam que você tem que saber, né, voltando, como que eu determino o início, como que eu determino o meu critério de parada também, né, que é isso aqui. Depois a gente vai falar da outra instrução. Eu vou mudar agora. Número. Enquanto o número for maior ou igual a 50, quantas vezes roda a repetição? Muito bem. Não vai rodar nenhuma. Não entra na linha
nesse bloco do while? Porque número começa valendo 1. E a pergunta da repetição é, enquanto o número for maior ou igual a 50, ele está fixo no 1. Ele não roda. Tá? Então, observem isso também. Agora vamos falar um pouco sobre essa instrução aqui, como atingir o meu critério de parada. Eu vou voltar aqui, menor ou igual a 50. Tá? Eu gosto de pegar esses exemplos bem simples, porque eu acho importante que o aluno entenda essas partes em um problema com repetição, porque depois de você pegar aqueles problemas no DRED, isso vai te ajudar um pouquinho mais, eu acho, a desenvolver a solução. Então nós colocamos aqui como atingir o critério de parada, a gente já viu que funciona, e eu vou trocar ele para cima do Cout. Gabriel, a pergunta do Gabriel. Ele disse que está terminando a lista de condicional. Se ele deveria correr para a lista de repetição ou posso ir no meu ritmo dentro do prazo das listas. Eu acho que você tem que olhar sempre o plano, né? Daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai ter, né, a nossa primeira prova presencial, que vai envolver tudo isso. Então é importante só que você esteja com todos os assuntos em dia para fazer a prova. Tá? O Jucir está armado aqui em casa. Você deve estar escutando a criança no fundo. Então a gente tem aqui número começando de 1, número menor ou igual a 50 e número recebe número mais 1. Vou rodar. O primeiro número a sair na tela foi o número 2. Faz sentido? Faz, porque ele recebe o número mais 1 antes de escrever o número. Isso mesmo. Então, se o enunciado é de 1 a 50, né, nesse aqui, essa instrução de como atingir o seu critério de parada, ela tem o seu lugar correto. E por que eu estou chamando que ela é a instrução que faz atingir o seu critério de parada? Olha só se eu comentar ela. Compila e executa. Está executando. O que vocês acham? Ele ainda está executando. Ele está imprimindo um monte de uns. Meu processador está até começando a subir aqui. Isso é o que a gente chama, tá, de loop infinito. O critério de parada está ali, né, que enquanto o número for menor ou igual a 50, você começa valendo 1, ou seja, é possível rodar a sua repetição, mas você não está conseguindo atingir o critério de parada. Porque em nenhum momento a variável número ela está subindo, né, ou diminuindo de forma que ela chegue a ser 50 em algum momento. Então, esse loop infinito, veja, ele compila e executa, mas ele entra em loop infinito. É um erro. Tá? Na vida real isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então vejam que aqui o nosso critério de parada, né, ele tem que existir. Tá? E aí, dependendo do problema, você poderia ter ele aqui na linha 7 ou abaixo desse Cout. Nesse exercício aqui, ele tem que estar abaixo do Cout. Tá? A pergunta de alguém perguntou aqui sobre a prova. Se ela tem tempo. Sim, ela tem tempo, né? Ela vai ser presencial, então é o tempo de um regular de aula. Não chega nunca nos 50, o Heitor comentou, percebeu. Não é perigoso para o computador deixar fazendo isso? Aqui é só... meu computador, ele está fazendo só isso, né? Então, para ele travar, vai demorar um pouquinho. Existem tarefas, sim, que se entrar em loop infinito, às vezes você pode perder um dia inteiro de trabalho. Imagina quem trabalha com
ciência de dados, que tem que rodar uma quantidade imensa de dados, né, de, sei lá, tabelas, fazer cálculos, e aí está esperando que o modelo gere alguma resposta no final, né, e deixa lá rodando horas aquilo e de repente entra no loop infinito. Até a pessoa perceber que ele pode achar que está só rodando, mas está em loop infinito. Sim, né? Então, tomem cuidado aí com o programa de vocês. Então, a repetição, né? Ela tem o início, ela tem esse critério de parada e ela tem essa instrução para atingir o critério de parada. Aqui, essa variável número, ela está crescendo de um valor fixo, né? 1 em 1. Lá nos slides, essa variável, esse tipo de variável, ela é chamada de variável contadora. Então, ela é um contador, porque ela cresce de um número fixo. Ela cresce, ela pode crescer como ela pode diminuir. Vamos diminuir ela aqui. A cada rodada, ela perde 1. Esse código compila e executa. Compila e executa. E será que ele vai dar algum problema? Qual, Heitor? Qual você acha que é o problema que vai dar? Vamos rodar. Olha agora. Temos um outro problema de loop infinito. E veja, eu tenho início, né? Tenho meu critério de parada, que é menor ou igual a 50, mas a linha 9, que deveria me levar a atingir esse critério de parada, ela nunca está chegando perto de 50, ela está diminuindo, né? Então, aí o processador está subindo de novo, ó. Ele está indo dos negativos todos ali, já está em 6 dígitos e não consegue parar. 7 dígitos agora. Tá? Então, por isso tem que pensar bem no critério de parada aí e em como atingir esse critério de parada. Então, vejam, todas essas partes elas são extremamente importantes para o seu código funcionar corretamente. Bem, eu vou acrescentar um outro valor aqui, que é total, vai se chamar total. Eu quero guardar a soma de todos os números de 1, vou diminuir aqui para 10, né? Para 10. Ou seja, eu quero somar 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, 8, 9, 10 e ver quanto isso dá. Tá? Eu vou colocar um cout aqui. Veja, eu quero imprimir aqui fora soma dos valores. Aí eu vou chamar a minha variável total. Aqui dentro eu vou somar. Então eu quero somar. Soma, recebe ela mesma mais o número, né? 1, 2, 3, 4. Ok? Vamos fazer até 5, que dá 5 mais 4, 9, mais 3, 12. 14, 15, certo? Vamos fazer até 5 aqui, só para simplificar. Ó, o meu compilador, opa, não é soma, é total, né? Compila. Faltou colocar o mais aqui, corrigir. Isso, está somando todos eles. Ó. Então, a soma de 1, 2, 3, 4, 5 deu 15. Mas aqui, gente, poderia ter dado um valor errado também. Por quê? Na linha 9, na hora que eu estou dizendo o total recebe ele mesmo mais um número, tá? Poderia ter um lixo. Poderia ter um lixo aqui. Por um acaso, meu computador pegou o 0. Mas, por via de dúvidas, né? Na primeira vez, a gente começa com 0. Para funcionar certinho.
Então, aqui, essa variável, a gente vai chamar ela de acumuladora, lá nos slides. Qual que é a diferença dela para a variável da linha 10? Né? Tudo inteiro. Tudo inteiro aqui, mas em termos da repetição, a variável da linha 10 ela está crescendo de um número fixo, que é 1, 1, 1. Já a variável da linha 9, ela está acumulando, né, nela mesma, só que os números não são fixos. Né? Na primeira vez é 1, depois é 2, depois é 3, e está guardando isso nessa variável. Quando a gente fala de... a ideia dessas variáveis aqui, você tem que imaginar o seguinte, deixa eu ver aqui. Que a cada rodada dessa variável, vamos pegar o total aqui. Vou colocar as duas variáveis, a variável número e a variável total. Essa começa de 1, tá? E aqui minha variável total começou valendo 0. Começa valendo 0, tá? Entrou na repetição, você tem total, que é 0, mais um número, foi para 1, tá? E essa daqui, por causa do mais 1, ela vai para 2. Quando for 2, você tem a linha do total, que recebe ele mesmo, mais número, vai para 3. E a variável número, acresce, mais 1, vai para 3. Quando o número for 3, você tem total, que é 3, mais o próximo número, 6, tá? Quando o número for 4, total será 6 mais 4, 10. Quando o número for 5, total vai ser 10 mais 5, ele guarda 15. Tá? Então vejam que esse valor aqui, como se fosse a segunda coluna, ela não é fixa, né? Diferente aqui dessa variável, que ela está crescendo de 1 em 1. Então, por isso a gente tem esse conceito de contador e esse outro de acumulador. O Pedro pergunta, no caso a leitura do total dentro do while não precisa vir depois do acréscimo do número mais 1? Vamos ver. Então, de 1 a 5, né, a soma de 1 a 5 é para dar 15. Vamos ver se a gente colocar aqui, trocar de lugar, se faz diferença. Deu 20. Por que deu 20? Né? Porque ele vai somar o quem aqui? 2, né? 2 mais 3, mais 4, mais 5 e mais o 6 aqui. Tá? Quer ver? Vamos fazer o teste. Então, nós temos a variável número, que ela começou valendo 1, entrou na repetição, você imprimiu isso na tela, vou colocar aqui tela, saiu na tela número 1, aí você tem a variável total aqui. Depois que você imprimiu na tela, você fez essa linha aqui, tá? Então a variável número, que era 1, ela foi para 2. Aí o total, que ele estava em 0, ele já vai receber 0 mais 2, tá? Aí volta, né? 2 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Então escreva na tela o 2. Sai o 2 na tela. Número mais 1, número vai para 3, tá? Total recebe ele mesmo, que era 2, mais 3, já vai para 5, tá? Aí 3, né? Volta na repetição, 3 é menor ou igual a 5? Sim, então imprima o 3 na tela. Aí faz número mais 1, vai para 4. Total recebe então agora 5 mais 4, vai para 9, tá? Volta lá, verifica que o 4 é menor ou igual a 5,
coloca aí na tela, faz número mais 1, ele vai para 5, total recebe então 9 mais 5 vai dar 14. Volta na tela, vê que 5 é menor ou igual a 5, tá? Joga o 5 na tela, coloca número para 6, total agora recebe 14 mais 6, ele vai para 20. Aí que volta na repetição para verificar que a variável número agora já é 6. E aí para, tá? Deu para perceber? Ok? Ó, ou seja, esse layout que eu deixei aqui na linha 14 em comentário é justamente para a gente ver, tá, que fora da repetição, essa variável ela está um número, né, nesse exemplo, a mais do que é o que faz ali parar a repetição, né? Vou voltar aqui. Neste nosso exemplo, fora da repetição, a variável número está valendo 6. Tá? Vamos lá então, vamos avançar. Bom, eu vou colocar esse código para vocês aqui, vou pegar... Ele já está aqui, inclusive. Coloquei aí no Replit, vocês podem pegar esse código, é o código inicial. E aí a gente vai modificá-lo para fazer o seguinte, né? A partir desse exemplo, nós vamos modificá-lo para escrever 50 vezes a frase Fulano, você é fera. Mas o fulano é um nome que vai ser lido uma única vez. Então vai aparecer 50 vezes lá, o mesmo fulano, você é fera. O que a gente precisa aí? Um número para começar a contagem, uma variável, no caso, para começar a contagem. Do CI, né? Quantas entradas a gente tem aqui? Quantas vezes eu vou usar o CI? Só o nome. Só o nome. Isso aí. Tá faltando uma string aí. Tá faltando incrementar na repetição. Tem que incrementar o repetição aí com ele mais um. Repetição mais. Também. Muito bem, Heitor. Vamos ver aqui o que você fez. A gente tem aqui nosso critério de parada na linha 12, né? Mas a gente não tem o início. Por exemplo, enquanto a repetição for menor ou igual a 50, quanto que tem na variável repetição? Tá? Então ela deveria começar de alguma coisa. Vamos colocar 1 aqui. Você fera. E aqui essa linha do repetição mais, quando você utilizar o mais, você não precisa fazer atribuição, tá? Porque ele já faz o mais 1 aqui automaticamente.
Ah, ele tá parando esperando um nome, né? Heitor é o nome. Aí, Heitor. O Fernando fez mais ou menos assim? Sim, ficou bem parecido. É. Eu só não usei o mais ali. Tá. Então vou falar já do mais. Então aqui nós fizemos o início. Esse nome, né, a gente quer uma única vez, então eu leio, quando eu quero aquela leitura uma única vez, você tem que colocar isso fora da repetição, tá? Se fosse dentro, se você colocasse o CI aqui dentro, o que ia acontecer? Aqui na linha 13, por exemplo, a cada rodada você teria que digitar um nome diferente, né? Se a intenção do seu programa for ter nomes diferentes, né, aí você colocaria a leitura da linha 9 dentro do bloco de repetição. Faz sentido? Tá? Então nós só queremos um nome e repetir essa frase, o CI fica fora. Se eu quisesse para cada rodada um nome diferente, eu teria que colocar dentro, digitar 50 vezes, isso aí, tá? Essa linha do mais um, repetição mais um, número mais um, ela poderia ser escrita usando o mais. Isso aqui, né, ele faz o incremento e já atribui na variável x ali, já guarda em x. Então incrementa de 1 em 1 e guarda em x. Quando você coloca x recebe x mais 2, você pode também simplificar fazendo mais igual 2. Não é para colocar mais, para ele somar de 2 em 2. Não funciona. O mais, ele só vai incrementar ou diminuir, se for menos. Opa, tem uma coisa estranha aqui. De 1 em 1, tá? E aqui você pode, quando eu quero pular de 2 em 2, então você pode fazer a variável mais 2 ou a variável mais igual a 2. É o mesmo comportamento, tá? Ele está subindo e guardando na variável x. Isso vale para as outras operações também, por exemplo, multiplicação. Você tem x aqui, x vezes 2, por exemplo, x vale 2. 2 vezes 2, guardou 4. Na próxima rodada, 4 vezes 2, vai guardar 8. Você pode ter aqui simplificado símbolo, né? Igual. Não é igual mais. Igual vezes. É vezes igual. Mais igual. E o x menos 1, x recebe x menos 1, você pode fazer que nem o mais, só que aqui menos. Tá? Você tem essas alternativas. Outro dia eu já tinha comentado sobre a questão do mais na frente ou depois, então eu vou, se vocês quiserem até dar um print nessa tela para ter uma referência. Aqui na linha 5, vou recapitular isso, nós temos aqui a variável x valendo 10, na linha 6 eu tenho o incremento, né, de 1, e na linha 7 eu quero imprimir o texto x++ e o valor de x. Então, o que saiu na tela? 11. Ele era 10, ele sofreu o incremento de 1 e guardou nele mesmo. Então, na linha 7 sai o número 11. Na linha 9, nós temos, novamente, x vale 10. Ele acontece o menos, ou seja, decrementa 1 e guarda em x. E aí você consegue imprimir, então, na linha 11, o valor 9. Na linha 13, a gente tem x vale 10, x sofre aqui ele mesmo mais 2, ou seja, ele era 10, ele passa para 12, e aí a gente guarda aqui então o valor 12. Na linha 17, nós colocamos de novo o x valendo 10, e aí apareceu uma variável y. Y recebe menos e o x. Então, quando está assim, o menos está na frente, ou o mais está na frente, isso tem que ser executado primeiro. Ou seja, y vai receber o resultado de menos x. Ou seja, ele vai receber 9. Tá? E o x aqui já vai valer 9. Então, aqui a gente tem na linha 19, né? A saída está aqui, ó, 9 do y e 9 do x. Na linha 21, x vale 10 e y recebe agora diferente. Ele recebe x, ou seja, ele recebe 10 e depois o x sofre o menos.
Então sai na tela y valendo 10 e x valendo 9. É importante vocês irem criando, né, esses recursos, porque aqui é prática, né? A questão do mais e do menos, às vezes, dependendo do problema, você executa uma operação a menos na repetição. Se a gente fosse contabilizar a eficiência, cada rodada nessa repetição, ela contaria uma operação, tá? E isso a gente não está preocupado com isso agora, a gente quer que vocês entendam o conteúdo, tá? Mas deu para entender aqui? Então, se o mais... Agora, se você tem lá no seu código, vamos voltar aqui, nesse código aqui. Se você colocar o mais no final como estava, ou na frente, tanto faz aqui. Por quê? A única variável afetada é a própria variável repetição, né? Então, se vai incrementar antes ou depois, nesse caso, como ela está sozinha, tanto faz. Aqui no exemplo, eu quis enfatizar quando você tem esse mais ou esse menos, né? Atribuindo isso em alguma variável. Então, se ele tiver menos na frente, a variável recebe já subtração, o resultado daquela subtração. Se for depois, ela recebe o valor de x e somente a variável x aqui vai receber o resultado da subtração. Tá? Tudo bem? Podemos ir em frente? Mais um. Se for antes, as duas recebem. Se for antes, as duas variáveis, elas recebem o resultado daquela operação. Pode falar, Fernando. Eu não entendi muito bem essa última parte. Você pode explicar de novo, por favor? Esse trecho aqui, da 17 a 23? Isso. Então, veja que eu sempre estou brincando com o valor 10, assim, para ficar mais, né? Começamos valendo 10 e na linha 18, você tem y recebe menos x, ou seja, decremento de x, ou seja, como o menos está para a esquerda, então a leitura de uma expressão é da esquerda para a direita. Então, se encontrou um parêntese abrindo na esquerda, ele vai procurar o que fecha ele, né, até no final da instrução. Então, aqui encontrou o menos na frente, então ele vai executar primeiro o menos. Ou seja, 10, né, x valia 10, ele faz y receber o menos de x ali, que é 10, né, que é 9, guarda o 9 em y, e isso aqui afeta o próprio x, então o x aqui já vai valer 9. Na linha 22, a diferença é o quê? Y recebe o x aqui. Então, primeiro ele recebe o x. Quem que é x? É 10. Depois o x é que sofre o decremento. Por isso, entendi, muito obrigado. Então, quando está na frente, vamos dizer, afeta as duas, como o colega disse. Quando está depois, aí primeiro acontece a atribuição dessa variável em y e depois essa variável sofre o decremento. Tá? Então, vamos fazer o terceiro loop. Quem quer fazer esse aqui, ó? Pode ser naquele próprio link do Replit, pode apagar o que tem lá. Nós vamos modificá-lo para imprimir somente os múltiplos de 2 e 7 que estão no intervalo de 1 a 50. Então aqui, ó, a partir do programa anterior, modifique-o para imprimir somente os múltiplos de 2 a 7. 2 e 7, que estão no intervalo de 1 a 50. Então você tem a repetição de 1 a 50. Aí você só quer mostrar os múltiplos de 2 e 7. Então, para mostrar os múltiplos de 2 e 7, onde que eu coloco isso? Vou precisar aqui. Eu posso tentar, mas provável que eu vou precisar de ajuda. Vamos lá. Tem aqui 13 pessoas para ajudar. Muito bem. Pedro, né? Muito bem, Pedro. Então, começou de 1 aqui, né? Aí você fez o mais para ele já ir para 2. Verificou se é múltiplo de 2 e se é múltiplo de 7. Imprimiu o conteúdo.
Aí volta, né, nessa repetição, ele vai verificar, vai para 3, vai verificar se 3 é múltiplo de 2, não é, volta aqui de novo, 13 é menor que 50, ele vai mais, vai para 4, 4 é múltiplo de 2, não é múltiplo de 7, então não executa o if, volta aqui na linha 6, ainda está em 4, que é menor que 50, faz o mais, vai para 5 e vai testando isso até o final. Ou seja, né, o nosso loop está funcionando aqui, está rodando 50 vezes. Alguém tem uma solução diferente? O incremento não tinha que vir depois da condição, Pode ser. porque nesse caso eu não uso 1, mas se tivesse uma condição que eu usaria o 1, não estaria entrando, né? E se um fosse interessante aqui, né, para esse programa, a gente teria que ter o número mais aqui. Agora, tenho certeza que tem outras formas de resolver isso e deve ter alguma mente aí pensando. O que o nosso código está fazendo aqui? Ele está rodando. Quando ele colocou aqui, já fazendo incremento para 2, ele poderia ter começado de 2 também. Porque num problema desse, de 1 a 50, você já sabe qual é o primeiro número que você quer que apareça na tela. Né? É o 14. Então a gente poderia ter começado de 2. Então, olha só, vou começar de 2 aqui, tá? 2, verifico se ele é par, se ele é dividido por 7 e imprimo na tela. Eu posso continuar saltando de 1 em 1, como eu posso já passar para o próximo par. E aí, vamos pensar que de 50 vezes essa repetição executando, ela vai diminuir aqui para quanto? Pulando de 2 em 2. 25. 25. Isso aí. Se a gente fosse pensar nessa questão, né? Então a gente está rodando a solução do Pedro. Ela rodava 50 vezes. 50 vezes ela testava esse valor aqui. Agora a gente reduziu ela para 25. 25 vezes, né? Provavelmente vocês vão ter exercício para verificar quantas vezes está rodando o seu laço. Aí você vai ter que ter um contador lá para ver quantas vezes está passando naquela instrução. Então, mais ou menos isso que a gente está pensando aqui. Será que dá para fazer diferente? Qual que é o nosso primeiro número que passa na condição para ser impresso na tela? 14. 14. Né? Então, uma outra alternativa é um exercício simples, tá? A gente sabe que é os múltiplos de 2 e 7, então tudo que tem antes do 14 não nos interessa. Eu começo em 14. Né? 14 é dividido por 2, ele é múltiplo de 7, aí ele sai na tela. Aí eu não quero testar agora o 16. Qual outro número vocês acham que seria interessante já depois do 14 a gente testar? Que aí vai implicar nesse mais 2 aqui. No caso vai ter que ser vezes 2, então. Ou mais 7. Tá? Quando a gente faz esse mais 7, nós estamos testando, então, o 14, certo? 14 mais 7 vai para 21. Estamos testando, então, o 21. Aí ele não passa nesse if do dividido por 2. 21 mais 7 vai para 28, então nós rodamos 3 vezes. 28 passa nesse teste, tá? 28 mais 2 vai para 35, 4 vezes. 35 não passa no teste. 35 mais 2 vai para 42,
42 passa no teste, então rodamos 5 vezes. E depois o 49, que não passa no teste. Então nós rodamos aí 6 vezes. Conseguiram visualizar como essa questão dessa operação aqui, dependendo do problema, você pode ganhar em termos de tempo de execução, só brincando com isso, quando você conhece de fato o que é o enunciado, né? Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode colocar mais ou igual a 14 também. Aí o programa vai executar 3 vezes só. Também, Fernando. Olha aí quem tá. Aí você me perguntou, mas isso numa prova, isso é válido? Sim, isso é válido, porque para você chegar nesse raciocínio, você tem que, né, ir testando, você tem que conhecer realmente como que você pode ganhar usando as estruturas que você tem à disposição. Você poderia também testar com o 14. Muito bem. Tudo bem até aí, pessoal? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Professor, se fosse colocar um contador, tinha que colocar no laço de repetição ou na condição? Então eu quero saber quantas vezes está rodando. Vamos ver aqui. Eu quero saber quantas vezes está rodando. Eu vou criar um contador. Não rodou nenhuma vez aqui. Ele começa de 0, tá? Para repetição. E quantas vezes entrou na condição? Vou chamar de conde aqui. Começa de 0, tá? Então, entrou na repetição. Aqui eu já coloco meu mais, que entrou aqui. Entrou no if, né? Em qualquer lugar aqui da minha condição eu posso colocar conde mais. Aqui fora eu vou imprimir o conteúdo de rep. Aí, né, o que o Fernando sugeriu ia tirar a condição. Eu ia fazer com menos linhas de código. Então ele está dizendo, a minha repetição foram 6 vezes e a condicional foi testada 3 vezes aqui dessa forma. Se a gente voltar para o 1, vamos voltar para o 1 aqui, mais um. (50 vezes a sua repetição e só 3 vezes na condição, né? Que são os valores que passam. Tá? Então, o maior, né, é o 50 aqui, que é o que interessaria pra gente, você está rodando 50 vezes aí. Tá? O que o Fernando sugeriu de fazer mais 14 ia tirar todo esse trecho aqui, essa condição. Ia ficar bem simplificado o problema. A solução, tá? Bem, agora, eu tenho o exemplo do MDC ainda para falar com vocês. Só para ver se vocês entenderam direitinho aí. Quem que consegue fazer isso aqui? Modificar, imprimir os números ímpares de 50 até 1. Nessa ordem. Então, 50 não, né? 49, 47... Vou dar um tempinho aí. Quem se habilita? Um de cada vez, hein? Não precisa brigar. Começa o número com 50, mano.
Acho que ele não tá pra fazer aí não, velho. Falou que vai resolver o negócio na casa dele. Oi? O Heitor já abandonou o barco. E aí? Então, nossa condição de parada, aqui qual será? Até um. Isso. Tem alguém que já fez na máquina aí? Professor, não tem que ser maior ou igual a 1, não? Quem perguntou? Brian. Isso, Brian. Que se for igual a 1 e começa de 50, Aí não vai entrar no lance. isso. Ó, semana que vem vocês não vão ouvir mais música de criança. Manda o link aí, professora, desse negócio, por favor. E aí, o que é um número ímpar? Diferente de zero, né? Não é par, não? A gente quer os ímpares. Ah, tá. Exclamação igual. Clica no Run.
Aí tá esperando ponto vírgula. Muito bem, Brian. Brian e Heitor, né? Então, enquanto for maior do que 1, verifica se é ímpar, imprime, número menos menos, tá? Ó, essa instrução aqui, né, se você não colocar, você já sabe que vai dar um loop infinito, né? E se eu colocar lá dentro do meu if, vamos ver qual é o efeito? Nesse caso aqui que a gente tem um if, né? Ela começa valendo 50, é maior ou igual a 1, é par, é ímpar? Não. Olha lá, acho que vai até travar o bicho. Temos aqui um loop infinito também, se a gente fizer essa movimentação. Alguém sabe dizer por quê? Tá rodando ali. Porque não passa no if, né? O valor começou em 50. Ele é maior do que 1, entrou na repetição. Quando chega no if, ele quer saber se 50 é ímpar. Então não executa o if e volta para a linha 7, tá? E aí, veja, o valor, a variável número continuou valendo 50. Então a gente tem aqui um loop infinito, tá? Por isso que ele está travado ali, está rodando com 50 forex. Então, mais uma vez, né, essa instrução aqui, só que eu queria um exemplo com um condicional, era para mostrar que ela tem o seu lugar, né? Poderia ser um problema que ela precisasse ficar dentro do if, tá? Isso é possível sim. Alguém fez diferente? Alguém acha que dá para fazer diferente? Tá, se a gente fizer começando de 49, eu posso imprimir o 49, vou colocar em comentário aqui. Imprime o 49 e faço aqui, né, menos igual a 2. Que eu também tenho os ímpares, né? A cada rodada estou subtraindo 2 e 2, já que iniciamos em 49. Daria para fazer assim também. Bem, acho que deu para vocês terem uma ideia aí sobre a parte de repetição, tá? Não é tudo, isso aqui é só o início. A gente tem bem mais coisas para ver, tá? Quero reforçar a ideia da indentação. Vocês estão vendo aí que abriu uma chave, né? Agora a gente tem a chave do while, a chave do main, a chave da condicional, tá? Então tentem observar a questão da indentação. Então hoje tem a aula da professora Marlúcia à noite, amanhã da professora Juliana, vocês podem participar. E aí na quarta-feira eu vou estar aqui para tirar dúvidas e aí eu gostaria que vocês executassem o exemplo do MDC que está nos slides, tá? Tem o código lá, tem a explicação. E aí a gente vai conversar, quero que vocês executem e digam para mim, né, se entenderam, o que está acontecendo lá com esse código. Esse é o primeiro exemplo, eu acho que do material, tá? Então ele já vai dar uma sacudida aí na parte de repetição.